Boa noite. Bom, como vocês já devem ter notado, o assunto de hoje é o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. E temos muitas coisas para falar a respeito disso. Mas, para começar, eu vou começar pela parte chata, que é o passo a passo. Né? Como fazer, porque o motivo é muito mais interessante e tem muito mais assunto. Então a gente vai começar pelo guia, que é o passo a passo, tá? A gente vai falar rapidamente a respeito dele e depois vamos debater, vamos conversar sobre o que de fato importa, que é a grande importância desse hábito que a gente precisa lembrar de colocar nas nossas vidas, porque esse hábito faz uma grande diferença. A gente não vê muitas vezes a diferença, mas ela acontece, né? Então, para a gente começar a falar desse tema, deixa eu ver se... Eu vou colocar aqui um trecho do livro Indulgência, ditado por Emmanuel, Chico Xavier, que ele fala o seguinte: o culto público da fé religiosa é um mostruário brilhante do conhecimento e da educação, mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espíritos uns à frente dos outros. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Da primeira parte desse trecho, tem uma coisa que é interessante quando ele fala que o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, porque nos melhora em espírito uns à frente dos outros. E isso me faz lembrar que o nosso maior bem está em casa com a gente, que é a nossa família. Não importa se são 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que moram com a gente. Aquelas pessoas constroem o nosso lar, são o que constitui o nosso lar, na nossa casa. São a nossa família, consanguínea ou não. São aquelas pessoas que convivem com a gente. E, normalmente, é com essas pessoas que a gente tem as maiores dificuldades em lidar, em compreender, em aceitar um defeito ou outro. Então, é ali que a gente precisa trabalhar. Quando eu li essa primeira parte, foi nisso que eu pensei. E aí, na segunda parte, que ele fala do mestre, do nosso mestre Jesus, ele, quando fala rua, né, na rua, para todo mundo, ele usa um tom, mas quando ele está recluso na casa de um, de outro, ele fala aquelas pessoas com muito mais profundidade do que ele explana. Então, o culto no lar, ele se torna uma ferramenta de proteção e de compreensão para a gente usar dentro da nossa casa. E é tão simples e tão rápido de fazer. Vocês vão ver. Ó. Vamos lá, agora a gente começa com as orientações. Primeira coisa que a gente precisa fazer em relação ao culto do Evangelho no lar é estabelecer um dia e um horário marcado, uma vez por semana, não é todos os dias, uma vezinha na semana, aquele dia e aquele horário. Eu vou minha cara olhar para a mesa. Aquele dia, aquele horário, em que seja possível a presença, se não de todas as pessoas da família, de todas as pessoas que moram naquela casa, da maior parte delas, tá? Então, essa é a primeira coisa. Em relação a esse dia e esse horário, manter esse dia, não ficar trocando, escolher. É claro que no início vai haver adaptação, vocês vão tentar um dia, aí vão ver, não, esse já não está legal, vamos ver o outro. Mas o importante é que se mantenha uma frequência, tá? O tempo que vocês vão usar uma vez por semana, entre 15 e no máximo 30 minutos. Porque não é uma reunião pública, não é uma reunião mediúnica, como vocês vão ver ali. É um momento em família. E que é muito rápido. Vocês veem que são 15, 20, 30 minutos por semana, né? A gente acho que é possível a gente tentar organizar a nossa agenda e incluir isso. E uma coisa muito importante, que às vezes a gente fala assim, a gente pensa, mas as pessoas na minha casa não querem participar comigo, não gostam, não são espíritas, só eu sou espírita.
Ok, pode ser feito por uma pessoa. Tá? Ué? Pode ser feito por uma pessoa e você vai entender por quê. Tá vendo que tem um asterisco ali? É porque é o seguinte, tem uma pessoa encarnada. Mas muitos, quando você cria uma frequência, o hábito do culto no lar, a espiritualidade vê a sua casa como um núcleo de energização, de vibração positiva. Então eles trazem espíritos tão necessitados quanto nós, de aprendizado, que a gente não está sozinho. A gente pode achar que está, mas a gente não vai estar sozinho. Então, sim, uma pessoa pode fazer, uma pessoa encarnada pode fazer o culto. E uma coisa que eu acho que eu não escrevi aqui, mas que é importante lembrar, façam em voz alta, porque nem todos os espíritos têm ainda a habilidade desenvolvida de mentalizar pensamentos. Então, quando a gente faz em voz alta, a gente tem a certeza de que todos aqueles que nos acompanham, visíveis ou não, estão ouvindo o que a gente está falando. Tá? E aí, além disso, crianças podem e devem participar. Quem tem criança em casa, deixa participar, é importante. E na hora que a gente discutir os motivos, vocês vão entender por quê. Né? Às vezes a criança quer falar, quer perguntar, deixa. Porque é para isso que o culto é feito também. Tá? Desligar aparelhos eletrônicos, claro, aqueles que podem desviar a atenção. Porque o momento do culto é um momento para a gente se conectar com a espiritualidade. Naquele momentinho. Então, se a gente deixa o aparelho, o celular está vibrando, entra mensagem, televisão falando, rádio ligado, mais difícil a gente conseguir se concentrar e conseguir focar naquilo que a gente está tentando aprender. Eu digo tentando porque, né, ler, absorver e aprender são três coisas completamente diferentes. Né? A gente tem tempo, né? Nem sempre a gente consegue. Outra coisa importante, não suspender o culto por causa de visitas inesperadas. Por quê? Quando a gente cria esse hábito, a espiritualidade conta com isso. Então, os espíritos também se mobilizam para estar na nossa casa, naquele horário determinado, durante aquele momento, para ouvir aqueles ensinamentos. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar a visita embora? Não. A gente tem duas alternativas. Isso já aconteceu comigo. Tá? Algumas vezes. Poucas, mas algumas vezes. Ou você pode convidar a pessoa a participar com você, dizer, olha, não é uma manifestação espírita, não é sessão mediúnica, é uma leitura do Evangelho. A maioria das pessoas é cristã. Né? Não digo a todas, mas a maioria é cristã, normalmente não se negam. Ou se não quiser, então você me dá 15 minutinhos. E aí você deixa a pessoa, bota uma televisão, vai para outro cômodo, enfim, porque é muito rápido, 15 minutos, se a pessoa estiver vendo uma TV, passa. E a gente nem percebe, né? Então, não suspender o culto. E é claro, se a gente não deve suspender por causa de visita, muito menos marcar compromisso no horário do culto. Evitar, é claro, gente, que tem coisas que não tem jeito. Né? A gente viaja, a gente tira férias, tem dias que a gente se sente mal, tem que sair, ou acontece alguma coisa, enfim. Ninguém está livre disso. Ah, e o que eu faço numa hora dessa? O que eu faço? Né? Eu não sei se é a melhor coisa a fazer, mas é o que eu sinto, que meu coração manda. Eu faço uma prece, me explicando, literalmente, me explicando, olha, infelizmente não vou poder estar presente, a gente vai, na semana que vem, continuar de onde a gente parou. Mas esse dia a gente em casa faz em segundas-feiras. Hoje eu não posso. Mas a gente volta na semana que vem, me desculpem. Ok. Mas evitar ao máximo marcar compromisso nesse horário. E aí, como eu falei, né, se você não fizer o culto, se perder o dia, retoma na semana seguinte, sem problema nenhum. Não precisa voltar para o começo, nada disso. E aí, em relação ao cenário, né, a gente coloca uma jarrinha, um copinho maior, ou até um copinho de água para ser fluidificada durante o culto. Porque ao final do culto, as pessoas que participarem vão beber um pouquinho daquela água. E se for uma jarrinha, você pode manter aquela aguinha para ir bebendo durante a semana. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a água fluidificada ela pode ser renovada. Você só não pode deixar ela terminar.
Viu que está no final? Completa com um pouco mais e aquilo vai se renovando. Todo dia tomar um pouquinho faz um bem danado, né? Porque aquela água está cheia de fluido, cheia de energia para a gente, para o nosso dia a dia. Em relação ao tema discutido, todos podem comentar. Está todos à mesa, inclusive as crianças, ao jeitinho delas, elas também vão poder comentar o que elas entenderam, até para poderem ser esclarecidas, né? E, para os médiuns presentes, não deve haver manifestação mediúnica, porque não é uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica é um assunto muito, muito sério, não é para ser feito, né, vamos dizer assim, com leviandade. Então, a gente, quando não tem, né, as pessoas, os instrumentos humanos corretos, vamos dizer assim, preparados à nossa volta, o ideal é que não haja uma manifestação mediúnica. E o culto do Evangelho no lar não é o momento para isso. A gente deve evitar. E aí, uma música suave, eu não uso, mas tem gente que se concentra melhor com a música. Então, que essa música seja suave. É igual quando a gente estuda, né? Eu nunca gostei de estudar com música, mas tem gente que absorve melhor quando está ouvindo uma música. Então, escolha uma música suave, de preferência sem letra, porque a letra também faz a gente prestar atenção no que a gente está ouvindo e misturar com o que a gente está lendo, né? Em volume baixo, que aí ajuda na ambientação, nas vibrações, uma série de coisas. E, finalizando as orientações, o culto não é uma cerimônia religiosa, tá? Então, por que isso está aqui? Quando a gente realiza o culto em torno da mesa, tem algumas pessoas que mistificam o culto. Então querem botar fotos de não sei quem, vaso com flor para não sei quem. O culto não é uma manifestação, não é uma cerimônia. O culto é um momento em família, é um momento de união, de vibração, né? É claro, se você tiver que pedir por alguém, claro que na sua prece você pode pedir por quem você achar que deve pedir, né? Mas aquele momento não é uma cerimônia religiosa, ele é uma conversa em família, diante dos ensinamentos do Mestre. A gente tem o Evangelho, que é a nossa base para o culto, né? Por isso o culto do Evangelho no lar, e outras leituras que a gente também pode fazer, que também nos ajudam a entender os ensinamentos, alguns, porque a gente, né, tem muita coisa para entender nessa jornada. Bom, saindo das orientações, vem o roteiro. Como é que funciona o culto? A gente faz a leitura de uma página, que pode ser de vários livros. Por exemplo, Fonte Viva, eu não sei se vocês conhecem, tem a coleção Fonte Viva, esse é um deles, que são 4 livros, a Fonte Viva, o Pai Nosso, Vinho de Luz e Caminho, Verdade e Vida. Acho que é isso, né? São esses 4 livros da coleção Fonte Viva. Porque são páginas, uma frente e um verso. De cada página tem mensagens curtas, mensagens edificantes, que nos ajudam a refletir. E é muito interessante porque, em geral, tem a ver com o que a gente vai ler. Não sei como é que eles conseguem isso, mas sempre tem a ver com o que a gente vai ler. Ou, por exemplo, quando você vai fazer o culto depois da reunião, a página tem a ver com o que foi falado na reunião. É impressionante. Tem alguém lá que fala assim, abre ali, né? E aí a gente abre, e é exatamente o que a gente precisa ouvir, o que a gente vai ler, enfim, ajuda a beça. Mas tem também os livrinhos tipo Minutos de Sabedoria, esse livrinho que a gente usa para fazer o preparo, Vida Feliz, pode ser a leitura de preparo. E tem um livrinho que eu indiquei até para minha amiga Joana, ela estava aqui, deve estar na salinha, que é um livrinho chamado, é uma coleção de livros chamada Evangelho do Dia, a editora é Editora do Conhecimento. É um livro que poucas pessoas conhecem, mas ele é interessante porque ele tem todo o roteiro do culto já preparado. Então ele tem uma leitura, aí ele tem lá o momento da prece, né, que tem até uma prece escrita para quem, que às vezes fala, não sei o que eu falo, não sei, já tem lá uma precezinha. Tem um trecho do Evangelho, então ele é todo montadinho. Eles chamam de Evangelho do Dia, mas como a gente faz semanalmente, a gente pode usar cada um desses dias como uma semana, né? Só anotando a data. Então, para quem não está acostumado a fazer o culto, pode ser interessante encontrar esse livrinho, pelo menos um, acho que são 6 volumes, pelo menos um volume para poder dar o pontapé inicial, inspirar. E aí depois a gente segue com os nossos passos, né? Aí, muito bem, fizemos a leitura inicial, tem a prece inicial. Nessa prece,
prece é importante que seja curta e que a gente peça proteção para nós, que a gente peça que os Espíritos nos ajudem, nos intuam, a absorver aquele conhecimento que está sendo passado para a gente, aqueles ensinamentos, que estão sendo passados. Enfim, a gente usa essa prece inicial para criar um ambiente para o aprendizado, né? E aí vem a parte do estudo, que pode ser feito de formas. Qual é o livro de estudo? É o Evangelho segundo o Espiritismo. É esse o livro que a gente usa. Há pessoas que escolhem abrir o Evangelho aleatoriamente e ler aquela página, e outras pessoas preferem lendo ele do início, desde a introdução, página a página, ler um trechinho. Pode discutir aquele trechinho, debater, fazer pergunta para quem não entendeu. Lá em casa a gente faz assim, a gente faz porque é uma oportunidade que a gente tem de conhecer todo o Evangelho, né? Porque quando a gente abre a esmo, é muito legal quando a gente já conheceu, já estudou o Evangelho, já debateu antes, e a gente abre para ver qual é a mensagem do dia. A gente lá em casa, né, está fazendo o passo a passo dele, página a página. E, finalmente, a prece de encerramento, que é onde a gente agradece a oportunidade, as bênçãos recebidas, que certamente recebemos muitas vibrações nesse momento, né, do culto, e todos os ensinamentos, e a presença amiga de todos aqueles espíritos que estão ali para nos ajudar a compreender, aos espíritos, nossos irmãos, tão necessitados quanto nós, que precisam ouvir tudo aquilo também, assim como a gente, né? E aí, a gente vai tomar aguinha, aquela aguinha que a gente colocou, fluidificada, e pronto, encerrou. E isso leva em torno, é isso que eu falei, 15 a 30 minutos no máximo, não deve exceder mais do que isso. O ideal é que não exceda 30 minutos, tá? Bom, esse é o roteiro, são as orientações, o roteiro. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Oi? Lá no fio, numa garrafinha de vidro, ou de plástico transparente. Não. E aquela água vai ser fluidificada. Assim como é aqui, aqueles copinhos que a gente bebe no final. Isso, é aquela água fluidificada. Tá? Mais alguma coisa? Então vamos para a melhor parte, que é falar do nosso amigo maior, nosso irmão mais velho, né? É por quê? É o motivo de fazer o Evangelho no lar, né? Que fala assim, nossa, mas uma vez por semana, meia hora que como está todo mundo, que está todo mundo em casa, ligar a televisão. Então, eu vou pedir licença a vocês. Eu não gosto de ficar lendo livro aqui não, mas como eu falei, é um frente e um verso. É o primeiro capítulo desse livro aqui, que é ótimo, por sinal, que fala do primeiro culto no lar. Dou um doce para quem adivinhar quem fez o primeiro culto no lar. Sim, Jesus. O primeiro capítulo desse livro fala o seguinte, ó. Povoaram-se firmamentos de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o lixão e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum.
Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna com uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu Pai. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão. Então, eu acho, de todas as mensagens desse livro, a primeira é a mais impactante. Sabe quando as pessoas falam assim: ah, você quer mudar o mundo, começa fazendo a tua cama? Agora é moda falar isso. Começa arrumando o teu quarto. Não deixa de ter um fundo de verdade. Só que a gente está falando de arrumar o nosso interior. Porque se a gente quer fazer alguma diferença, como que a gente pode querer fazer a diferença macro se a gente não consegue fazer dentro de casa? E é o culto do Evangelho no Lar que ensina a gente a se conectar. E quando a gente consegue se conectar, claro que, eu entendo, não é fácil essa conexão. Ela é um exercício. Né? Como todo exercício, um dia vira hábito. A gente se acostuma. A gente passa a conseguir se conectar com os outros do lado de fora. Né? Então, baseado nisso, a gente tem alguns pontos aqui. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, a gente consegue harmonizar a nossa casa, não só em vibrações, mas entre aqueles que habitam a casa. Conviver não é tarefa fácil para ninguém. Nenhum lar é perfeito. Nenhuma casa é perfeita. A gente não vive num comercial de margarina. Né? Todas as casas têm muitos problemas. E qualquer casa vai ter. Não adianta querer pular de casa em casa, porque não vai resolver. A gente só troca de problema. Problema tem em qualquer lugar. A gente precisa aprender a resolver os nossos problemas com aquelas pessoas que estão com a gente. A gente não nasce naquele lar por acaso. A gente não pode esquecer disso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando entra numa casa espírita: não existe acaso. Não pode existir. Ninguém pensa: ah, eu tropecei porque na outra vida eu empurrei. Não. Eu estou falando de coisa grande. Uma família, pessoas que nascem juntas ali, né, pais e filhos principalmente, não é por acaso. Então a gente precisa se esforçar ao máximo para que essa convivência seja o máximo harmoniosa que a gente puder. Porque é para isso que a gente está junto. É assim que a gente evolui. É dentro de casa que a gente evolui. Porque ajudar na rua aquelas pessoas que a gente nunca viu é fácil. É fácil você encher uma bolsa de roupa e doar para os pobres que você nunca viu. Aí ela já fez caridade. Pronto, já ganhei uma bolsa, vou doar todo mês uma bolsa de roupa. Ah, vou mandar dinheiro para o favor. Você nunca viu aquelas pessoas. A maior caridade a gente faz dentro de casa, sendo compreensivo, tentando se melhorar, porque a gente sabe quais são os nossos. No fundo, a gente sabe que a gente precisa melhorar. E é assim que a gente faz a caridade. E o Evangelho, o culto, nos ajuda a criar
essa conexão e a vontade de se melhorar para aquelas pessoas que estão com a gente. Porque a espiritualidade imanta a gente atrai para perto da gente bons espíritos que querem nos ver bem, né? Ah, dá para ficar assim para sempre, todos? Claro que não, mas a gente precisa tentar sempre que a gente puder. Outra coisa que ajuda, e aí está relacionado, né? Superar barreiras, desentendimentos familiares, né? Desajustes que às vezes possam acontecer, né? Então isso tudo vai se dissipando uma vez que a gente senta naquele momento, a gente começa a amolecer o coração para uma série de coisas que a gente pode estar carregando há muito tempo, né? Higieniza, né, o lar, porque atrai espíritos que nos auxiliam nessa proteção de limpeza, né? Porque, vamos combinar aqui, quem quer algazarra não gosta de casa arrumada. Então, aqueles espíritos que tentam se aproximar de nós quando a gente baixa a vibração, porque todo mundo baixa a vibração. Uma hora, né? Ninguém é santo aqui, ninguém está fazendo teste para santo. Ah, eu nunca me irrito. Mentira, todo mundo tem uma crise. De vez em quando aí você aí fala assim, opa, aí ó, o povo está brigando, vamos lá. Aí vai todo mundo para lá. Quando chegam aqueles espíritos que querem organizar a casa, eles já veem que para eles não está bom não, porque eles não têm força contra os que vêm para ajudar. E aí eles saem, porque eles não estão interessados na harmonia, né? Então, isso ajuda a gente a higienizar e, consequência, né, a gente eleva o padrão vibratório da nossa casa. Porque conforme a gente vai afastando aqueles espíritos que querem ver a desarmonia, a discórdia e provocam, porque a gente acha que não, mas sim, acho que eu já falei aqui sobre isso numa outra oportunidade, sobre o que a gente atrai, né? Que é o pensamento que atrai. Quando a gente volta ao pensamento e a gente procura sempre manter o nosso pensamento, não sempre, mas o máximo possível, conectado a coisas positivas, a gente muda o nosso padrão vibratório. E a gente atrai para nós aquilo que a gente quer. Que a gente quer o que é bom, né? Ninguém quer. Imagina um espírito te apurrinhando a vida inteira, né? Vamos lá, briga, fala sim, responde sim. Ninguém quer isso, né? A gente quer paz. Mas se a gente quer paz, a gente tem que vibrar paz. Se a gente quer compaixão, a gente tem que vibrar compaixão, né? Então, a gente atrai pra gente aquilo que a gente quer, né? E aí, com o culto, é claro que a gente vai mudando aos pouquinhos e vai atraindo esse tipo de espírito e de energia para a nossa casa. Quando a gente faz o culto no lar, fica menos difícil compreender os ensinamentos do Cristo. Por que é menos difícil, não é mais fácil? Porque não é fácil. A gente, há 2019 anos, 2000, porque não foi desde que ele nasceu, há quase 2000 anos a gente debate os ensinamentos do Cristo e as pessoas ainda brigam por isso, porque ainda não entenderam, a gente ainda não entendeu. A bem da verdade é isso, nós estamos aqui num esforço, né, nós e os nossos irmãos de outras religiões também, num esforço para tentar entender. Já é o começo, né, porque a gente sabe quem é fala, onde é que fala que a intenção vale mais às vezes do que a, né, intenção vale mais do que não fazer nada, né? Em algum lugar que eu nunca me lembro, gente, eu prometo que eu vou procurar, tem isso. O que vale é a intenção. Se a gente está bem intencionado, isso já está valendo, né? Então, quando a gente se junta em família, para aquele momentinho semanal, e debater, discutir no sentido de conversar sobre esses ensinamentos, é uma grande oportunidade que a gente tem, porque muitas vezes nós não entendemos a mensagem, mas o outro entendeu. E acha uma maneira didática de explicar para a gente o que está sendo discutido, o que está sendo exposto ali, né? Muitas vezes, tem gente em casa que não gosta da leitura, nem é obrigado a gostar de ler, né? Então, é aquela oportunidade de aprender, porque não vai ler, né? E aí a gente lê para essas pessoas, a gente conversa, aí a gente pode fazer pergunta, enfim. É um momento em família. E aí é aquela importância que eu falei sobre as crianças participarem. Porque se é um momento em família, de debater os ensinamentos do Cristo, se a gente afasta as crianças,
Antônio. Eles não podem ter dúvida. É claro que com uma criança sentada à mesa, a gente vai procurar explicar, antes de começar uma conversa, explicar o que foi dito, pelo menos o tema. Por exemplo, mais vossos inimigos. Aí você vai ler um texto lá, tem um texto lá escrito por um espírito em bordel, na França, não sei onde, e com palavras super difíceis que as pessoas não entendem, mas a gente pode resumir explicando com as nossas palavras, com palavras que as crianças entendam, o que está sendo dito e perguntar: o que você acha? Né? O que você entendeu disso? O que você vai fazer agora? Né? Como é que você entendeu a mensagem de Jesus? E aí a gente vai debater o assunto com essas crianças. E de toda a maior informação que a gente tem aqui, que a gente não pode esquecer jamais, é essa aqui. Quando Jesus faz o culto no lar, primeiro, ele é quem conduz o culto. E aí, ele fala pra gente, em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde quer que se encontrem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com eles estarei. Quem não quer Jesus em casa? Nem que seja por meia hora. Até me emociona. Porque a gente sente. Quando a gente faz o culto, que a gente se entrega naquele momento, a gente sente. Né? Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Eu acho que nunca... Assim, a gente não acha que Jesus... Até uma vez falaram isso para mim. Não é bem Jesus, mas não é, mas é alguém da falange. É alguém encaminhado por ele. Entendeu? É alguém muito superiormente a nós, que vem ali consolar, abraçar. E ele que mandou. Ele falou assim: vai lá, ó, porque ali eles estão fazendo luto. Isso não é bom? Pensa nisso. Quem já sentiu sabe do que eu estou falando. É uma emoção sem tamanho. E a gente tem que lembrar o seguinte: mas agora eu estou sozinha. Lembra do que a gente falou lá no começo? A gente nunca está sozinho na hora do culto. A gente pode estar sozinho encarnado. Mas os nossos espíritos, os amigos espirituais que nós temos, aqueles irmãos que estão ali para estudar junto com a gente, eles vêm ao nosso encontro. E daí, aí a gente vai retomando tudo ponto a ponto. E daí a importância de manter o dia, o horário certo. Porque imagina, você combina com um amigo na tua casa e você vai lá para acampar e o cara não está. Dá uma frustração. Você pode até ficar com raiva, mas dá uma frustração lá, né? Então assim, vem até aqui e ele não está. Né? Então é importante a hora certa, o dia certo, a família reunida, né? E a presença do nosso maior amigo de todos, que é ele que nos ensina. Quando a gente cria esse hábito, a gente cria, isso está descrito em um dos livros do André Luiz, não sei se é o Missionário da Luz ou se é um dos Mensageiros, é logo no começo da série, que se vê uma proteção gigantesca em torno do lar que faz o Evangelho. E que essa proteção, muitas vezes, com a frequência, com a intenção, com a concentração que é doada nesse momento, essa proteção a gente se estende por uma dimensão que a gente não faz ideia. E aí, eu peço que vocês reflitam comigo. Se a gente, na nossa casa, mantiver esse hábito de 15, 30 minutos por semana, de criar essa proteção, não é só durante o culto, essa proteção fica com a gente, né? Você imagina, se cada um de nós aqui fizer isso, a quantidade de energia que a gente vai emanar e a quantidade de vibração positiva que a gente vai mandar para quem precisa. Porque a gente acha que é para a gente começa na nossa casa, mas a gente emana, aquela nossa casa passa a ser um núcleo de socorro espiritual, de proteção espiritual. O nosso lar passa a ser uma referência aos espíritos que buscam ajudar aqueles que precisam. Tamanha a importância do hábito
do culto do Evangelho no lar. Falando assim, parece coisa de ficção científica, né? Só que quando a gente começa a fazer, faça um teste, a gente começa a sentir a diferença na energia do ambiente, porque muda, tá? Então, meus amigos, esse é um tema que não é muito extenso, então, ao contrário de varar o horário, a gente vai terminar um pouquinho antes, porque o que se tem para dizer é isso, é dar as orientações de como fazer, de como proceder no roteiro, o que fazer primeiro, e os motivos. E o principal motivo é esse, é se conectar com a espiritualidade, com Jesus, para que a gente possa, nós estarmos sempre em vibração para nós mesmos, para todos aqueles que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, que é o principal ponto de evolução que a gente tem. Não é na rua, não é no soccer. Eu adoro o soccer. Eu gosto mesmo. Não vou eu com minha amiguinha da Betina Gilmar, minha Claudinha, né? A gente curte. Mas ali não é. É muito importante também. Mas a caridade grande é aquela que é a mais difícil. E a mais difícil é dentro da nossa casa. Todos nós sabemos disso, né? Então, vamos tentar cultivar esse hábito, tentar implementar isso na nossa casa, criar essa egrégora de positividade na nossa região, primeiro na nossa casa, depois na nossa vizinhança. E se todos nós conseguirmos nos conectar nisso, imagina a positividade. Isso faz toda a diferença para a sociedade, não é nem só para a gente. A gente não faz ideia do quanto a gente pode influenciar. Então, mesmo que vocês não acreditem muito ainda nisso, porque estão desconfiando, né? Faz, porque não vai custar nada, né? Então, meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade, mais uma vez, de falar. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade, tá? Obrigada. É interessante que ela falou do Evangelho no lar, né?